E aí, pessoal, eu vim contar pra vocês a minha história. O que aconteceu? Eu vim contar pra vocês a minha história de adoção. Já contei bastante sobre a história de adoção dos meus filhos. Vocês podem ir lá na playlist ver que tem bastante história, tem vídeo, tem fotos deles e como eles chegaram até nós. Mas eu nunca parei pra perceber que eu nunca tinha postado um contando como foi pra mim, como é que eu vejo a minha adoção, como é que se eu lembro ou não lembro, como eu me senti, como que foi com meus pais, isso e aquilo, enfim. Se eu conhecia ou não conhecia minha genitora, se eu tinha curiosidade. Perguntas que vocês me fazem, principalmente lá no Instagram, Angel, com 2 L's, G Carvalho. Aproveita e segue lá no Instagram também, lá tem bastante conteúdo. Então eu vim aqui contar pra vocês nesse vídeo como foi pra mim, responder algumas perguntas. E se você tiver alguma curiosidade que eu não tenha respondido aqui, põe aqui nos comentários, que aí eu vou gravando outros vídeos pra vocês, tá certo? Meu objetivo, gente, com o meu canal, com o Instagram, é levar esperança pela adoção, pra que as pessoas olhem e falem, olha, deu certo, e eu quero isso. E eu acredito que a gente pode fazer um trabalho lindo juntos, confiando em Deus, porque é Ele que transforma nossas vidas, né? Mas bora lá pra minha história, que eu vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito grande, essa primeira parte. Bom, eu fui adotada, eu tinha 1 ano e 8 meses, isso no ano de 1991, no mês de fevereiro, que foi quando eu realmente fui para casa. Como que aconteceu a minha adoção? A minha genitora, ela me entregou para 4 famílias antes dos meus pais, e essas famílias me devolveram. E nesse processo, entre ir e vir, eu fiquei muito doente, fui pro hospital, fiquei internada mais de 1 mês, fui diagnosticada pré-leucêmica e com mais outras 6 doenças, se eu não me engano. Tem um laudo, gente, eu tenho tudo isso documentado, viu? E aí, nisso, uma moça que percebeu que eu tava doente, que me levou pro hospital, começou a ir me visitar durante aquele tempo. Quando eu recebi alta, minha genitora não foi me buscar. Essa moça que me buscou e falou pra minha genitora, olha, sua filha recebeu alta, você precisa ir buscá-la, né? Então ela me levou pra casa dela. E aí eu fiquei entre ficar na casa dessa moça, dessa família, e a minha genitora. Então eu ficava indo e vindo naquela coisa. Até que minha genitora falou, quero entregar ela pra adoção, e isso e aquilo. E aí essa moça conheceu meu tio, que é pastor, e só que ele era solteiro na época, então falaram pra ele, você quer adotar? Ele falou, olha, eu acho interessante, mas eu sou solteiro, não quero adotar agora, não tenho interesse de adotar agora, né? Mas a minha irmã e meu cunhado têm, que meus pais sempre falaram de adoção, que eles queriam adotar, queriam ter 3 filhos ou 3 filhas, né? E um deles seria pela adoção. E aí foi quando eles entraram em contato com os meus pais, e meus pais no começo falam que ficaram meio assim, será que é ela, não é? Ela tem família, e aí a gente pega uma criança no orfanato ou não, porque orfanato, como falavam antigamente, né? Hoje é casa de acolhimento. E nisso Deus foi falando com a minha mãe, foi falando com meu pai, até que Deus deu um versículo pra minha mãe. Eu não lembro exatamente qual que é o versículo, mas um dia eu vou perguntar novamente pra ela e posto um stories pra vocês contando. E nesse versículo Deus falou pra ela que eu era assim a filha deles, e aí eles, não é ela, então vamos buscá-la. E aí foram, conversaram direitinho com a minha genitora, foram no fórum, ela e meu genitor, eles assinaram o documento, entregando de livre e espontânea vontade, e aí se iniciou o processo de adoção consensual, adoção direta, isso há 31 anos, né? E nesse processo, ele durou 5 anos, gente, 5 anos, eu não tendo o sobrenome dos meus pais, meu sobrenome, né? Que é normal, a gente tem que esperar a audiência final para isso acontecer. Só que como foi uma adoção direta, demora muito, porque o juizado quer descobrir se realmente foi uma adoção sem intenções ilícitas, né? Se realmente a vontade foi desejo de entregar para adoção, foi legal e tudo mais. Então foi um processo longo, até porque a gente morava numa cidade e a minha genitora morava em outra, então eu tinha que casar as audiências, enfim. E minha genitora nunca apareceu em audiência nenhuma, até que, eu não me lembro o ano exatamente, acho que foi 97, que foi quando eu fui, 96, 97, quando eu fui entrar na primeira série, que saiu a audiência final, e eu me lembro com detalhes da audiência. Isso é uma coisa que eu me lembro, de eu entrar na sala, o juiz tá sentado, e aí ele começar a conversar comigo pra me tirar o meu medo. E aí começou a perguntar como que era pra mim, como eu me sentia, eles eram pra mim meus pais. E foi indo aquela conversa e foram gravando tudo que eu falava. E aí até que ele deu a sentença. E uma coisa interessante, que na minha certidão de nascimento consta que ele falou assim, ele destituiu o poder familiar de um jeito que
geralmente naquela época a certidão vinha filha biológica de tal, adotado por tal, né? O nome da família que adotou naquela época. Hoje não se faz mais isso. Mas naquela época o juiz ficou tão assim com a minha história que ele falou assim, você sempre foi filha deles. Então na minha certidão não constou que eu era filha biológica de, só foi filha de Márcia, Damares e tal. Na certidão de inteiro teor, consta, né? Ela tem que constar falando tudo porque é a história. Mas na minha certidão, já naquela época, ele já fez isso. E aí eu lembro que eu saí de lá muito feliz e tipo, agora eu sou Angélica Garcia. Eu não só de estar aqui, legalmente eu pertenço à minha família. Isso eu me lembro, foi muito emocionante de poder olhar e dizer assim, eu sou Angélica Garcia e eu vou assinar Angélica Garcia, porque no meu documento era outro nome, né? Até sair era outro nome. Mas quando saiu meu documento novo, Angélica Garcia, que emoção, gente. A gente pensa às vezes que a criança não sente, mas a gente sente, é emocionante você saber que você pertence a alguém, saber que agora você não é só mais um número, eu não era só mais um número, mas é muito, muito emocionante esse momento da nossa vida. Então, basicamente, foi assim a primeira parte da história. Se você tem alguma dúvida, você coloca aí nos comentários que eu vou gravar outro vídeo contando mais um pouco outras questões que vocês me perguntaram, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo. Observação. Eu não sei se eu já falei no começo do vídeo, mas vou falar. Eu vou ver se eu consigo marcar com os meus pais uma live novamente pra eles contarem como foi pra eles o processo de me encontrar, de entender que eu era filha, que é muito emocionante quando eles contam. E eu espero que você também, eu acho que você também vai gostar. Eu já fiz uma live dessa com eles uma vez, mas eu fui hackeada e aí eu perdi todo o conteúdo. Então, tenho que gravar novamente, né? Papai e mamãe, o convite está feito. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!